Salve galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso digníssimo canal e hoje nós abordaremos o assunto dos 5 mitos e mentiras, o que é? Verdades e mentiras? Mitos e verdades, né? Desculpe! Dos 5 mitos e verdades sobre os investimentos, tá? Iniciando para investir na bolsa é preciso ter muito dinheiro. É verdade ou é mito? Tutatã. Eu acho que é mito. É mito, galera. Então, bom, para você iniciar nos seus primeiros investimentos, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro. Eu até recomendo que comece a investir com pouco, até porque você vai errar, você vai aprender. Então, é bom que você já comece com pouco e não é só pela questão financeira de resultado, e sim pela questão psicológica. Quando você se habitua a colocar o dinheiro lá todos os meses, a separar X% do seu salário para guardar, para colocar, que seja na poupança, em alguma corretora, você já molda a sua mente para que faça isso durante o resto da sua vida, o que será completamente importante para você e no seu acúmulo de patrimônio para o longo prazo. Então, eu recomendo e é muito importante que nós comecemos pequeno, para começar a também errar pequeno, para quando a gente conseguir aportar muito dinheiro, né, para que nós já tenhamos todos os aprendizados ocasionados pelos nossos pequenos investimentos, para que nós não erremos quando formos tubarões grandes, beleza? Só um ponto que eu gostaria de comentar aqui é que se você aporta, se você ganha pouco dinheiro, economiza lá o máximo possível para aportar pouco, eu recomendo realmente que você não aporte esse dinheiro, não coloque nos investimentos, que você simplesmente invista em você, invista em conhecimento, invista em um curso de Excel, de inglês, porque isso vai fazer com que você ganhe mais e, consequentemente, no futuro aporte mais. Mas é muito importante essa questão de investir pouquinho, né, lá no começo, como eu expliquei inicialmente. Segundo mito ou verdade, existe risco em investir em renda variável? Editor, o que você acha? Tem isso. É verdade. Certíssimo. Então, sim, existe risco em investir em renda variável, né? O mercado de renda variável, ele estatisticamente possui a característica de apresentar os maiores retornos no nosso longo prazo. Mas com toda essa questão de retorno, vem junto, né, um desprazer que é a volatilidade, a incerteza, assim, as crises, os problemas políticos, o dólar, enfim, um monte de assuntos que mexem com o mercado, que mexem com o otimismo, né, com as emoções das pessoas, que chacoalham o mercado por serem um fator de pessoas, né? São pessoas que compram e vendem ações. Então, isso realmente vai acontecer no longo prazo. É um mercado volátil. E apesar de volatilidade, né, o chacoalho, o preço de ação, não necessariamente ser igual a risco, né, ainda, principalmente para investidores iniciantes, quando vem os seus investimentos caindo ali 30%, 40%, 50%, começam a fugir das suas estratégias iniciais e começam a ser dominados pelas suas emoções. Então, sim, existe risco, isso acontece e isso interfere com a mentalidade, com o psicológico da maioria dos investidores, né, principalmente aos iniciantes. Então, se você for entrar nesse mercado, estude, conheça, saiba que isso vai acontecer, planeje a sua estratégia e siga, porque sim, no longo prazo, bolsa de valores, renda variável, negócios têm as características de apresentarem os melhores retornos, porém vem junto essa enxurrada, esse tsunami de volatilidade que é o preço a ser pago, e você precisa pagar o preço para conseguir ter os melhores resultados lá na frente. Então, tenha esse controle emocional, saiba que isso vai acontecer e quando isso acontecer, se acalme, se tranquilize, siga sua estratégia e não se deixe levar com a manada. Terceiro mito, quem investe deve acompanhar o mercado diariamente? Editor? Precisa, óbvio. Exatamente, não precisa, galera. Você vê como o editor do nosso curso, dos nossos vídeos, não possui o conhecimento e não se atenta nas informações que passamos. Quem investe não precisa acompanhar... Quem investe não precisa necessariamente acompanhar o mercado todos os dias, né? Investimento em ações são investimentos em negócios, são empresas. Pensa você com a sua empresa, você acaba de abrir a sua empresa, você compra estoque, você se planeja, você contrata um gerente top, o pessoal top, contrata serviços, abre lá sua, não sei, sua farmácia. São os melhores medicamentos, tem um custo, né, uma estrutura de precificação incrível, um custo baixíssimo, ganho de escala, enfim, você acha que vai abalar, aí acontece uma simples crise e as pessoas começam a precificar sua empresa para baixo, para baixo, para baixo, e você sabendo que tem um potencial gigantesco e outra, nem
nem começou os negócios, ninguém nem sabe o que está acontecendo e todo mundo precifica suas ações e tal. Então isso realmente é muito perigoso, você ficar acompanhando o mercado, porque os projetos de uma empresa demoram a se maturar, né? Quando a Klabin, né, que é uma indústria de celulose e tal, produz diversos produtos. Quando ela começa um projeto para estruturar uma nova indústria com máquinas gigantescas, com investimentos bilionários, cara, para se maturarem, esses investimentos demoram anos, né, até conseguir construir tudo, até conseguir se maturar lá o negócio, os produtos, né, os clientes. Então, se você ficar acompanhando todos os dias só preço, isso vai ser completamente prejudicial. Você deve muito mais focar na empresa, nos negócios, no decorrer dos projetos, né, na continuidade dos projetos, né, e o que está acontecendo realmente na empresa, na gestão, enfim, e não se ligar para preço, não acompanhar o mercado, não abrir o home broker, não abrir a sua corretora e só entrar no dia do aporte. Esquece o resto, foca no negócio, foca na empresa, na análise do que está acontecendo realmente e não precisa acompanhar diariamente o mercado, não siga o nosso editor. 4. Será que eu devo me apaixonar por uma ação? Tá? Então essa aí acho que é bem tranquila, né? A gente não deve, tá? Isso é verdade. Quer dizer, qual a pergunta que eu fiz mesmo? Você parece burro! Eu não devo me apaixonar por uma ação, tá? Apesar de existir diversas empresas que a gente ama de paixão, né, que a gente, se conecta completamente com a estrutura, com os propósitos, com o atendimento, né? Independente de tudo isso que aconteça, e apesar também dela talvez apresentar ganhos significativos na sua carteira e você ainda se sentir mais atraído por aquela empresa, a gente não pode nos deixar levar por uma ação, tá? A gente não pode ter excesso de confiança, independente da rentabilidade dessa empresa. Você não pode se submeter a um risco muito grande dentro da sua carteira. Então, se uma empresa, por exemplo, por mais que você ame, significar ali 50%, 60% da sua carteira, eu acredito que seja muito risco, independente da empresa que for, independente da qualidade, da gestão, o risco existe, tá? E apesar dos maiores investidores, de alguns dos maiores investidores, comentar sobre concentrar o que você mais confia, eu acredito que não seja esse o caminho, e até porque no próprio portfólio deles, eles mostram, né, uma estratégia diferente, com dezenas de empresas. Então, não concentre muito alguma ação, independente do quanto ela signifique na sua vida ou até mesmo na sua carteira, tá? Sempre controle e gerencie esse risco, porque riscos acontecem. Pode ser a melhor empresa do mundo, pode acontecer, então sempre se mantenha com risco controlável. Bom, e para finalizar aqui, os custos são muito elevados e comprometem a rentabilidade. Essa aqui é mito demais, e isso eu digo porque, conforme o nosso último vídeo, eu comentei sobre a minha experiência quando eu comecei a investir. Então eu tinha taxa simplesmente para enviar o dinheiro, meu salário, para a corretora. Então só aí já me comia R$10, R$15. E aí, para investir, naquela época também tinha custo em ação, em fundo imobiliário, em vários tipos de ativos. Hoje em dia, você não tem taxa para fundo imobiliário, você não tem taxa para ação, você não tem taxa de transferência, hoje é tudo Pix. Nem existia Pix naquela época, eu tinha que pagar taxa até de DOC, era ridículo. E, além disso, hoje em dia, as corretoras estão te chamando, elas te dão dinheiro para você investir lá na plataforma delas. Elas estão falando, compre comigo que a gente te dá muita rentabilidade, a gente te dá R$100 ali para você investir com seu amigo e tal. Então, hoje em dia, é muito mais fácil investir, é muito mais tranquilo e realmente não tem custo. Claro que algumas têm custo, algumas têm uma estrutura um pouco mais robusta, que aí exige algum custo em relação à mensalidade, em relação a cada ordem, mas a maioria já zerou as corretagens para ação, fundo imobiliário. Então, questão de custo não é motivo para não investir, tá legal? E como aqui o nosso objetivo é sempre entregar mais do que a gente promete, criamos aqui um 6º mito e verdade de investimentos, né, sobre investimentos, e nada mais é do que: posso ficar rico rapidamente com os investimentos? E aí, editor? Posso ficar rico ou não posso? Acho que dá, né? É? Como? Você ri, né? Você ri, né? Esse é mito, mas também é verdade. Tem um pouquinho de cada coisa, tá? Apesar de ser possível que pessoas fiquem ricas utilizando os investimentos e principalmente a bolsa de valores, é muito improvável que isso aconteça, tá? Se isso acontecer, provavelmente a pessoa ela assumiu um risco
muito grande, muito desproporcional o que ela deu sorte, se concretizou o que ela havia planejado, ou talvez não, mas deu certo. E assim, por uma tacada de sorte pode ter acontecido. E é muito curioso a gente ver esse tipo de coisa, porque o cemitério dos mortos é silencioso, né? Então, de 300 pessoas que tentaram fazer isso, vai ter uma que sobreviveu, que conseguiu ganhar com isso, e essa pessoa que vai contar história, que vai vender livro, que vai vender curso, que vai comentar no Instagram, que vai ter um monte de seguidor. Então isso é muito perigoso, tá? Realmente pode acontecer, mas às vezes é muito improvável que aconteça, e eu não recomendo para a maioria das pessoas. Então, visto que o mercado se dá por um mar de volatilidade e imprevisibilidade, principalmente no país que a gente está, né, eu realmente recomendo para a maioria das pessoas que, assim, siga a estratégia que dá mais certo para nós, tá? Que é trabalhar, ganhar dinheiro, tá? Com o nosso trabalho, e multiplicar o nosso patrimônio investindo em ativos que a gente conhece de forma disciplinada, de forma consistente, de forma segura, de forma responsável, de forma diversificada, e tudo isso em bons ativos, em bons negócios, em boas empresas, em bons imóveis, porque é dessa forma que a gente preservará, que é o principal, e depois multiplicará o patrimônio e garantirá uma qualidade de vida no longo prazo, não só para nós, mas para as pessoas que amamos e, consequentemente, nossos herdeiros, filhos, enfim. Tá? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje sobre mitos e verdades da Bolsa de Valores. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, e mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu acesso, e até mais.